Então, eu noto que a maior dificuldade dos buscadores é entender a natureza do ser, a natureza da consciência, está em apreender como é essa natureza e diferenciar ela, nós, da mente. Então vamos lá, vamos entender primeiro a natureza do nosso próprio ser, o que fundamentalmente nós somos. Então quando você vai para você mesmo e fala eu, nota que você se sente, que você se percebe como isso que aí existe, que é vivo, presente e autoconsciente. Nós somos uma espécie de energia viva, presente aqui e consciente. Mas é uma energia sem forma, nós não temos forma. Vai para a tua experiência, se conecta com a tua própria presença. Não tem uma forma. Só é vivo, presente, existente, consciente. É isso que fundamentalmente nós somos. Nós somos esse espaço consciencial onde os fenômenos surgem. Mas os fenômenos em si mesmo, né? Esse mundo, eles não têm existência, vida por si próprio. Eles ganham vida, eles ganham existência quando surgem, quando se apresentam no campo da consciência. E por quê? Porque quando o objeto, qualquer objeto, se manifesta no campo do meu ser, no campo da minha consciência, eu apareço junto. É como se, quando o objeto surgisse, houvesse uma associação. É por isso que nas escrituras se utiliza muito o exemplo do oceano. Porque tudo que surge dentro do oceano faz parte do oceano. É, por assim dizer, o oceano. Então nota, é só quando algo surge no campo da consciência que aquele algo passa a existir. Então, você pode me dizer, mas no campo da minha consciência, do meu próprio ser, não está aparecendo ódio, não está aparecendo esse sentimento agora, mas eu sei que ele existe. Na verdade, ódio está aparecendo aí, neste momento, na forma de pensamento, portanto, ele está ganhando existência. Percebe? E enquanto você me fala de ódio, existem milhares de fenômenos, como, por exemplo, o canto da baleia no meio do oceano, que só passou a existir agora aí e agora aqui, no momento em que esse fenômeno, na forma de pensamento, se manifestou. Então veja, todos os fenômenos, seja na forma de pensamento, sentimento, emoção, imagem, percepção através do toque, olfato, paladar, enfim, só passa a existir quando adentra no campo da consciência. E aí, né, como é que a nossa consciência e esses objetos coexistem? Olha só, nós, o ser, a consciência, somos sem forma, né? Vedanta cansa de dizer, a consciência sem qualidades e sem atributos. Nós somos essa pura energia, cuja única característica é ser presença-consciência.
E essa presença, ela sempre vai aparecer aqui no plano da manifestação como um sujeito, como aquilo que está experienciando a experiência. Então, quando os objetos se manifestam no campo da consciência, eles são experienciados em toda a sua natureza. O que isso quer dizer? Olha só, o observador não está separado do objeto observado, já dizia Krishnamurti. Então nota a diferença. Eu aqui posso ver lá na rua um carro passando. Então eu sou uma testemunha. Posso dizer, tá passando um carro vermelho ali agora. Eu estou vendo o carro, mas eu não experiencio a natureza integral do objeto carro. Com a consciência é diferente. Então veja, quando se manifesta, por exemplo, um sentimento de amor, quando esse sentimento surge, a consciência experiencia ele em toda a sua natureza. Em outras palavras, a consciência que nós somos sente o amor. Isso para o ódio, isso para o medo, isso para o pensamento. Entende? Quando surge um pensamento de semana que vem vou viajar. A consciência que nós somos experimenta esse pensamento em toda a sua natureza. Por quê? Como eu disse, ela é sem formas e sem atributos. Wanda, aqui, ó, a entidade corpo-mente, quando olha um carro, eu tenho aqui a minha forma física. Eu sou esse corpo, olhando um outro corpo. Eu não entro em fusão com aquilo. A consciência que nós somos, por ser sem forma, é um campo de energia autoconsciente presente. Quando um objeto surge dentro desse campo, ele é experienciado em toda a sua natureza. Em outras palavras, quando surge o amor, eu, consciência, apareço como amor. Quando surge o pensamento, eu, consciência, apareço como pensamento. Quando surge uma imagem, uma emoção, um sentimento, eu, consciência, apareço como aquilo. Embora não seja aquilo, mas apareço como. Por quê? Porque eu em si mesma sou apenas consciência. Então tudo que aparece no meu campo ganha não somente a luz da minha própria consciência, ou seja, aparece como um ser existente presente, como é experienciado em toda a sua natureza. Veja que o ciúme tem um tônus energético, ou seja, tem uma natureza diferente do amor, do ódio. Os pensamentos têm diferenças entre eles, as imagens, enfim, cada coisa presente nesse universo tem a sua própria natureza específica. E quando surge e aparece no campo da consciência que nós somos, aquela natureza é conhecida, sentida e experienciada como tal pelo nosso próprio ser. É por isso que é muito fácil, né, se confundir, né, com os fenômenos que surgem, que aparecem no nosso campo. Porque nós, em si mesmos, nós somos apenas consciência. O que acontece é que a consciência, sendo sem formas e sem atributos, quando ela está no plano não manifesto, ou seja, quando ela está apenas em si mesma, sendo apenas o que é, que Vedanta vai chamar de Mitya, neste plano só tem consciência, portanto não tem objetos, não tem projeção. Quando essa consciência se projeta aqui em Mitya, né, que Vedanta chama de Mitya, este universo, o mundo da projeção, o mundo dos sonhos, ela precisa, para experienciar,
se associar a uma forma. Veja, ela é sem qualidades e sem atributos. Então a consciência não tem nariz, não tem cérebro, não tem olho, entende? É uma energia viva, presente, inteligente. Então ela projeta aqui, emite uma primeira forma, que é este corpo-mente. Fica muito fácil visualizar isso. Quem assistiu aquele primeiro filme, o Avatar, quando a consciência do soldado se projeta na consciência lá do ET para viver experiências. E quem assistiu aquela série da HBO, Westworld, também consegue visualizar bem isso. Naquela série existem robôs programados para pensarem que são seres humanos. E aí depois eles descobrem que eles não são seres humanos, que tudo aquilo não passou de uma programação. Muito parecido com a gente, inclusive, aqui. Então, a consciência projeta uma primeira forma, que é o corpo-mente, a primeira forma que ela se associa, né? E passa a animar, vivificar essa forma. Então, nós, enquanto consciência, enquanto ser, não estamos, de fato, experienciando o mundo. Porque o mundo, em realidade, a ciência física já provou, é um mundo de partículas atômicas vibrando. Não existe eu aqui. Não existe você, não existe árvore, não existe rio, não existe sol em si mesmo, aquela forma específica. O que existe ali é um monte de partículas vibrando de uma determinada maneira e tomando para isso aqui, para esta forma aqui, aquela forma. Somos nós aqui, ó, enquanto corpo-mente, que estamos vendo um sol, um cachorro, uma árvore, respirando o ar. Outras formas existentes nesse mundo da projeção, como por exemplo vírus, bactérias, vão experienciar esse mundo de partículas de uma maneira completamente diferente da gente. Eles vão ver, sentir e perceber os fenômenos de uma maneira completamente diferente da gente. E isso também para outros animais que têm visão noturna. A águia tem visão de 180 graus, o urso polar suporta temperaturas que nós não suportamos, certas formas de vida vivem dentro dos vulcões e aí por diante. O mundo que o ser, portanto, está experienciando é um mundo desta plataforma, que dentro deste campo de energia que nós chamamos de mundo, o corpo-mente é também um aglomerado de energia que está vibrando de determinada forma e por vibrar dessa forma ganha uma espécie de densidade, né, em relação a outras formas, ganha uma visão que é o quê? O que é visão? O que é tato, audição? Uma forma específica de captar as partículas desse mundo e experienciá-las desta forma. Outras formas de vida existentes aqui não experienciam o mundo da mesma forma que nós, o que é inclusive até engraçado, porque o homem vive procurando a origem do universo, a verdade do universo, né? Como é que tudo começou, mas peraí, a primeira coisa, né, a gente teria que mapear isso aqui, como é que isso aqui percebe esse universo, para depois a gente tentar ver se o universo tem uma origem, tempo, espaço, enfim, como a ciência pregou, entendeu? Porque em si mesmo não existe um universo. O que existe, o que o ser humano está vendo, é o universo que ele, enquanto forma, foi desenhado, foi fabricado para perceber como tal. Voltando, que eu não quero estender muito esse vídeo. Então, o que todos nós estamos experienciando, em realidade, não é um mundo, é um corpo-mente. Cada pessoa é um universo. Acho que já dizia um músico aí, que eu não vou lembrar o nome. E este corpo-mente está captando frequências de energia presentes nesse mundo, traduzindo essas frequências para ele mesmo como formas, imagens, sensações, emoções, pensamentos. E é isso que o ser presente aqui está experienciando. Cada um de nós está experienciando na realidade, enquanto ser, enquanto consciência, as experiências deste veículo.
desta plataforma. E uma das experiências fundamentais que esse veículo produz é o ego, né? É a identidade do corpo-mente. Portanto, como eu disse, né, a consciência, sendo sem qualidades e sem atributos, ela vai experienciar os objetos que surgem no seu campo de maneira integral, da forma como eles são. Assim, nós vamos, portanto, experienciar o ego como se fôssemos o ego. Por quê? Porque em si mesmos nós não temos uma forma. Então tá tudo ok. É para ser assim. O que o reconhecimento vai trazer, de fato, para isso aqui, é uma personalidade que vai continuar existindo como tal, mas agora com um conhecimento mais amplo de si mesma, do mundo e de sua própria origem, ou seja, o ser, a consciência, nós. Então, após o reconhecimento, após a apreensão do nosso próprio ser, nós vamos continuar associados a essa plataforma, vamos continuar aparecendo como se fôssemos o ego. Por quê? Porque tudo aquilo que aparece em nosso campo ganha vida e existência a partir de nós. E nós vamos continuar existindo como a consciência que somos e vamos continuar existindo como os fenômenos que surgem no nosso campo. A diferença é que agora, após o reconhecimento, né, após esse entendimento, eu reconheço meu próprio ser como consciência, né? E reconheço a plataforma, o corpo e a mente como campo de manifestações, como campo produtor de fenômenos que surgem neste campo. Fenômenos que ganham existência. Então, o ego vai continuar existindo, vai continuar se manifestando. Desejos, frustrações, enfim, tudo que faz parte disso aqui vai continuar existindo. A grande diferença é que agora há uma desassociação dos fenômenos. Antes do reconhecimento, nós estávamos profundamente associados, identificados, apegados aos fenômenos, nos colocando como sendo este campo de fenomenalidade. Agora eu já sei que eu não sou nada disso. E, inclusive, quando o mundo dos fenômenos, o mundo da plataforma estiver muito agitado, muito complicado, eu me recolho para dentro de mim, eu volto, eu me conecto comigo mesma, eu faço de mim esse lugar de repouso. E, para além disso, continuamos experienciando as experiências, continuamos existindo também como ego, pessoa, Wanda, mas de uma maneira mais desassociada. Eu sei que nas tradições eles gostam de falar desapegado, mas eu prefiro desassociado. Muitas coisas do mundo vão continuar me agradando, Wanda, muitas coisas vão continuar me aborrecendo, porque é dessa estrutura gostar, não gostar, curtir, não curtir. Entretanto, agora, como pessoa, como ego, eu sei que eu não sou a realidade final, eu sei que o mundo não é a realidade final. A realidade final de tudo isso é anterior a tudo isso. É o próprio ser, a presença, a testemunha, viva, sem forma, sem características, sem atributos, a não ser de ser a vida, a presença, a consciência, aqui.